diz que eu sou Elias, outro diz que eu sou João Batista. Pergunta ao médico. O médico diz que Jesus é o remédio infalível. Pergunta para o zoologista. O zoologista diz que Jesus não é macaco nem gado, é o leão da tribo de Judá. Pergunta para o coveiro. O coveiro disse: Jesus é que venceu a morte. Vai lá no padeiro. Ele disse: ele é o pão vivo que desceu do céu. Pergunta para o eletricista. O eletricista disse: ele é a luz do mundo. Pergunta para o pedreiro. Mas no sétimo dia, somente aquele dia, diz o texto, deram 7 voltas. Então Josué pega Raabe, a prostituta de Jericó, que guardou os espias de Jericó. Josué pega e joga uma palavra de juízo sobre Jericó, dizendo: maldito será o homem que se levantar para reedificar em Jericó. Quando ele levantar os muros, seu filho primogênito vai morrer. E quando colocar os portões, seu filho segundo irá morrer também. E o texto encerra, Josué 6:27. Assim era o Senhor com Josué. Veja bem, assim era o Senhor com Josué. Mas, meus amados, depois de alguns anos, passaram 500 anos. Depois dos 500 anos de ai de Josué, depois dos 500 anos de ai de Josué, aí levanta-se um homem chamado Segube, ou melhor, chamado Iel. Primeiro livro de Reis, 16:34. Iel, Betelita, levanta para reedificar Jericó. Depois de 500 anos da palavra de juízo, Iel de Betel levanta-se para reedificar Jericó. Naquela época, quem amaldiçoou Jericó foi Josué. Quem poderia tirar a maldição de Jericó foi Moisés. Moisés era um profeta maior que Josué, mas Moisés já estava morto. Jericó perdura a sua maldição por muitos anos e ninguém consegue tirar a maldição de Jericó. E eu, o Betelita, primeiro livro de Reis 16:34, levanta para reedificar 500 anos após o ai, a palavra de juízo de Josué, lançado contra Jericó. O profeta, ou melhor, o Betelita, levanta para reedificar. Perdeu seu filho primogênito quando ele levanta os muros, e perde o seu segundo filho quando ele coloca os muros. Agora, essa situação de Jericó, todo mundo temendo. Quem vai mudar Jericó? Quem vai endireitar Jericó? A maldição de Jericó está perdurando da antiga aliança até a nova aliança. Todo mundo sabe que existia 2 Jericó, a Jericó antiga e a Jericó nova. E esta distância da Jericó antiga para Jericó nova tinha de poucos quilômetros. E nesse período de Jericó, Josué estava batendo no peito, dizendo: o que eu amaldiçoei, ninguém consegue abençoar. E aí estava o cego por nome de... Eu sei que os irmãos estão aqui desde manhã. Eu também comecei a pregar 6 horas no primeiro culto, mas não estou cansado tão assim não. Mas olha aqui, entenda bem. Qual é o nome do cego? Diga Bartimeu. Agora fala Bartimeu. Bartimeu. O prefixo bar significa filho. Timeu é o nome do seu pai. Logo a junção Bartimeu significa filho de Timeu. Eu poderia pregar pelo menos 20 minutos correndo para falar acerca desse senhor Timeu. Eu tenho um DVD que rola aqui em Angola, o tema é Filho do Senhor Timeu. Eu conto a história do senhor Timeu. Quem foi Timeu? Mas veja bem, não teria tempo para falar de Timeu. Mas esse cego, se alguém dos senhores que estão aí encontrarem no texto, quando Jesus pergunta: que queres que eu te faça? O que ele responde? Que eu tenha. Em outras versões está dizendo que eu torne a ver. Quero ter visão. No original, quero ver de novo. Só pode ver de novo quem já viu algum dia. Então diga para o teu irmão que não entendeu até agora nada. Diga assim: esse cego é diferente do cego de João capítulo 9. João capítulo 9. Me ajuda por favor, rapaz. João capítulo 9
é cego de nascença. Bartimeu não é de nascença. Furar as vistas dele. Se furar as vistas dele, ele não nasceu assim e não pode morrer assim. Os homens que mataram o senhor Timeu são mesmo que queriam se vingar do filho. Por milagre, Bartimeu escapa, não sei como, e vai morar à margem de Jericó, que estava vivendo sob maldição. Jericó estava pessoas marginalizadas. Jericó estava pessoa, pastor Menezes, rejeitada pelos recursos humanos. E o cego estava lá. Ninguém podia entrar lá. A maldição perdurava. Jesus faltava 8 dias para morrer na cruz do Calvário. E ele disse, antes de morrer, vou lá visitar Jericó. Se eu chegar em Jericó e pisar lá, aonde tem maldição vai virar bênção. Poucos entenderam, eu vou repetir. Se eu pisar em Jericó, aonde tiver maldição vai virar bênção. E o interessante é que Jesus, pastor Menezes, ele não abençoa o cego na entrada. Diz o texto que ele entra, mas ele não abençoa o cego na entrada. Jesus abençoa o cego na saída. Qualquer um dos senhores que estão aqui, pastores, reverendo, bispo, apóstolo, etc, se entrares no Bela Shopping, na entrada vão entrar com dinheiro, mas na saída só Deus sabe. Talvez só com dinheiro do parque e olha lá. Mas Jesus é o único que entra com bagagem e sai com bagagem. Não entendi. Jesus não abençoa o cego na entrada, para não dizer é tipo homem. Todo homem que entra com dinheiro, mas sai sem dinheiro. Jesus entrou, tinha bagagem para curar, e eu saí também tinha para curar, e ele cura os cegos. Isso vai virar vigília, tá? Pensando vai acabar em 19. Melhor ligar no marido dizendo que vai dormir em sequele. Vai virar vigília isso. Se a mulher é ciumenta, ela avisa já agora, sai para ligar. Segura. Agora Jesus sai de Jericó. Depara com o cego, faltava 8 dias. Quantos dias? 1 semana para Jesus morrer na cruz do Calvário. O cego disse, hoje é hoje. Leló, se leló. Aujourd'hui, today is today. Hoje não abro mão do meu milagre. Se eu não pegar hoje, daqui 8 dias vou perder a bênção. É hoje. Quando Jesus entra, o cego não fez questão. Ao sair, o cego disse, ele vai embora. Ele pergunta, quem passa? Todo mundo lhe dizendo, é Jesus de Nazaré. Bartimeu disse, vocês têm visão, mas enxergam um pouco. Eu que sou cego vejo melhor do que vocês. Jesus de Nazaré, ai meu Deus, eu vou entrar. Vocês estão vendo pouco. Então lhe dizer, limitar Jesus como morador de Nazaré, é tipo dizendo o pastor Menezes do Sequele. Ele não é de Sequele, é um profeta. É mais do que de Sequele. Ai meu Deus. Eu vou segurar. Deixa devagar, rapaz. O bagulho tá doido aqui, mané. Presta atenção. Jesus de Nazaré, ele ouve. E a lei da física diz que toda ação tem uma reação. Se eu ouvir, eu vou reproduzir o que eu ouvi. Só que Bartimeu disse, eu enxergo melhor que vocês. Se eu gritar Jesus de Nazaré, sou mais um interesseiro, um fobado que está atrás de milagre. Cantora Liotte, se eu gritar Jesus de Nazaré, já sou João. Eu sou mais um, então vou fazer diferente. Eu vou gritar, Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Imagina o que eu tenho costume de dizer, que Pedro era o judeu de Catete. Pedro deve chegar até Jesus e dizer, até o Bartimeu e dizendo, ei, segui. O Pedro era o mais atrevido do grupo. Era de Catete. Eu descobri 2 de Catete na Bíblia, Pedro e Davi.
E uma catetista que era Marta também. Judeu de catete. Não, eu não vou entrar nesse negócio, senão vai virar vigília. Segura. Quando o cego grita, filho de Davi, Pedro vai até lá e diz, rapaz, você além de cego é surdo? Porque Pedro tinha um hábito de Jesus falar em grupo, ele que respondia. Quando Jesus, a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, Jesus pergunta, quem me tocou? Pedro sai no meio da multidão e diz, mestre, tu vês que a multidão te aperta e te oprime, tu dizes quem me tocou? Jesus disse, Pedro, você é nervoso, mas eu não estou procurando quem me apertou, estou procurando quem me tocou, porque milagre não se recebe apertando, milagre só se recebe quem toca. Existem duas gerações, as gerações dos que apertam, as gerações dos que tocam. Quem aperta não sabe tocar e quem toca não sabe apertar. Pergunta para o teu irmão, tu és a geração dos que apertam ou a geração dos que tocam? Fala. Pedro era o mais nervoso. Pedro, quando Jesus estava no Getsemane, a palavra Getsemane, prensa de azeite. Jesus não ser levado pelo soldado romano, Pedro pega a espada e diz, o teu evangelho é de graça, o meu é de força. Eu sou de catete e vou dar. Arrancou a orelha do cego do sumo sacerdote chamado Malco, que nessa época, Jovete, Malco, muitos dizem que é soldado romano, mas não é. É servo do sumo sacerdote. Estava na escola, era no último período para assumir o sacerdócio. E a lei dizia que o sacerdote não podia ter defeito. Ainda mais a orelha direita, podia dar gasosa, não servia. Agora Jesus disse, vou colocar a orelha no lugar dele. Então o temperamento de Pedro rebenta. Quando o cego diz, Jesus filho de Davi, Pedro chega lá dele, imagina o Pedro dizer, além de ser cego, tu és surdo. Estou te falando que é Jesus de Nazaré, você está falando, Jesus o quê? Bartimeu disse, vocês estão a ver mal. Yeshua ben David, Lahem alai, Lahem alai, Yeshua ben David, Lahem alai, Lahem alai. Tenha misericórdia de mim. Vocês estão lhe vendo como morador de Nazaré, mas eu sei de onde ele veio. Ele veio da linhagem. Mateus capítulo 1, quem pode ler? Vai, corre meu filho, corre. Quem pode ler Mateus capítulo 1? Vamos lá, para nós entender o que o cego queria dizer. Vamos. Ok? Alguém está ouvindo? Dê um microfone no homem de Deus que está lendo aí. Deixa aqui, para ganhar tempo, amados. Ok, já tem aí. Vamos lá. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacob. E Jacob gerou Judas e seus irmãos. E Judas gerou Tamar, Farés e Zará. E Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arão. E Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou Salmão. E Salmão gerou Derab. Boaz gerou... Perdão. Salmão gerou de Raabe. De quem? Raabe. Boaz. Boaz gerou Ruth a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei. O livro encerra dizendo que depois teve José, que nasceu a Jesus por meio de Maria, não é isso? Então presta atenção. O cego estava dizendo, eu estou na Jericó amaldiçoada. Se eu perder essa oportunidade de hoje, não terei outra oportunidade. Tem gente que brinca com oportunidade. Só que vocês lhe conhecem como Jesus de Nazaré, morador de Nazaré, mas eu lhe conheço como Yeshua ben David, alguém que é Messias e Rei e que vai reinar desde agora para o todo sempre. Quando ele começa a andar, o cego disse Yeshua ben David, Lahem alai, Yeshua ben David, Yeshua ben David. E muitos mandaram que ele se calasse.
E ele dizia: quanto mais me mandar calar a boca, eu mais vou gritar. Porque quem sabe aonde dói o meu sapato sou eu. Quem sabe como vim parar aqui sou eu. Ninguém pode me mandar calar a boca, porque ninguém paga minhas contas. Eu vou fazer escândalo e ele vai parar. Quando ele diz filho de Davi, Jesus para. Ei, e quando Jesus para, todos pararam, porque Jesus é o centro das atenções. Se Jesus andar, toda a multidão vai andar. Se ele correr, a multidão vai correr. Mas quando ele para, todos param. Onde Jesus para a fofoca. Onde Jesus para a desgraça. Onde Jesus para a doença. Onde Jesus para, os bruxos param. Onde Jesus para, a inveja para. Se Jesus parar, todos. Agora a coisa terrível é que Jesus para e manda chamar. Quem mandou chamar? Quem foi que chamou? O próprio cego. Quem foi que chamou o próprio cego? Não foi Pedro, foi os mesmos que lhe mandaram calar. A multidão, não era só Pedro, eram muitos. Eram muitos que mandaram calar. Agora, pastor Menezes, homens de Deus, reverendo Neve, como é, entenda bem, como é que Jesus conseguiu ouvir o cego no meio da multidão? Olha para cá. Como é que Jesus conseguiu ouvir o cego em meio à multidão? Se a multidão é maior do que o clamor do cego, como é que Jesus conseguiu ouvir o cego? Olha para cá, vamos fazer um teste. Eu vou dizer: Jesus, filho de Davi. Vocês gritam: cala, 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 cala. Vamos ver se vão ouvir. Alguém lá atrás me ouviu? Uma multidão que estava andando com Jesus era maior do que essa. Como é que um cego sem microfone naquela época conseguiu? Jesus parou para lhe ouvir. É porque o cego clamou como homem, Jesus lhe ouviu como Deus. Não, você não entendeu. O cego gritou como homem e Jesus lhe ouviu como Deus. Porque se Jesus não é qualquer Jesus, ele é o dono do alfabeto. Ele disse no hebraico: eu sou o alfa e ômega. Ele disse no grego: eu sou o Aleph. No grego: eu sou o alfa e ômega. Ele disse no hebraico: eu sou o Aleph e eu sou o Tau. Ele disse em português: eu sou o A e eu sou o Z. Sou o dono do alfabeto. Como A, me apresento como advogado. Como B, ele é bom pastor. Como C, ele é Cristo. Como D, ele é Deus forte. Como E, Emanuel. F, fiel testemunha. H, homem mediador. I, imutável. J, Jesus Cristo. L, leão da tribo de Judá. M, maravilhoso. N, Nazareno. O, ômega. P, Pai da eternidade. T, querido mestre. R, rocha eterna. S, Salvador do mundo. T, todo poderoso. U, único unigênito. V, verdade e a vida. X, Xerox do Pai. Z, zeloso. Jesus chega na aldeia de Cesaré de Filipe. É esse que o cego está clamando. Ministro Vado, Deus te abençoe. Jesus chega na aldeia de Cesaré de Filipe e diz: quem diz aos homens ser o filho do homem? Um diz Elias, outro é Jeremias, é um dos profetas. Pedro diz: tu és o Cristo. Ele diz: você é de Catete. Bem-aventurado és tu, Petros. Petros, pequeno fragmento de pedra. Não foi a carne nem o Pai que tu revelou. Agora eu te digo que tu és Pedro, Petros, pequeno fragmento de pedra. Infelizmente a igreja católica foi infeliz nessa exegese. Os católicos, apostólicos romanos dizem: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Não é assim. Tu és Pedro, Petros, pequeno fragmento de pedra. Sobre esta pedra, Petra, rocha inabalável, edificarei minha igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão. Agora, se um diz que eu sou Elias, outro diz que eu sou João Batista, pergunta ao médico. O médico diz que Jesus é o remédio infalível. Pergunta para o zoologista. O zoologista diz que Jesus não é macaco nem gado, é o leão da tribo de Judá. Pergunta para o coveiro. O coveiro disse: Jesus é que venceu a morte. Vai lá no padeiro. Ele disse: ele é o pão vivo que desceu do céu. Pergunta para o eletricista. O eletricista disse: ele é a luz do mundo. Pergunta para o pedreiro disse: ele é a rocha eterna. Pergunta para o homem pescador, ele não tem barco, mas anda em cima da água. Pergunta para o eletricista diz: ele é a luz do mundo. Pergunta para o matemático, ele é o número 7 da perfeição. Pergunta para o biólogo, ele é o autor da vida. Pergunta para o médico, não é quartem nem de pirona, é o remédio infalível. Pergunta para o zoólogo, não é gato nem macaco, é o leão da tribo de Judá. Pergunta para o matemático, Jesus é o número 7 da perfeição. Pergunta para o perfumista, Jesus não é Simiaque nem 212, é a rosa de Saron, o bálsamo de Gileade. Pergunta para o coveiro, já enterrei muitas pessoas, mas Jesus venceu a morte ao terceiro dia. Pergunta para o Ernesto Bartolomeu quem é Jesus. O jornalista responde: é a melhor notícia para o mundo em desespero. Vai dar glória ou vai ficar com essa boca fechada? Vai dar glória ou vai? Se fosse brasileiro você glorificava, mas como é angolano não dá glória. Levanta, vai meu filho, vai rapaz. Ai, a candurá, emandurixé, rabacandarai. Levanta as tuas mãos que eu quero adorar. Vai para quem trabalha na TAG, quem é Jesus? Jesus nunca teve no balcão comprando bilhete. Pergunta para quem trabalha na DEFA, SME, ele não tem passaporte. Pergunta para quem trabalha na Embaixada da América, ele não coloca visto, mas está no Dubai, está aqui no Sekeli, está na China, está na Índia, está na Etiópia. Ebalai, Ontewa, Kandalai, Kamadusha. Eu vou te dar 30 segundos para glorificar. Vamos ver. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Impacto Angola não é para pregadores vir fazer cócega no ouvido do povo. É filosofia, porque abacate com banana da Jinguba vai se converter. Pega a Bíblia, rapaz. Levanta as tuas mãos, meu filho. Adore. É por isso que os brancos brasileiros não nos respeitam, porque os piores horários é dos angolanos. Os melhores horários é para o brasileiro. Pastor está falando isso com ciúme. Engana-se. Quem traz os brasileiros abaixo de Deus aqui sou eu, reverendo Neve sabe. Só a conexão dos brasileiros para Angola. Mas vamos começar também a respeitar o Nutri, tá ouvindo? Compala é bom, mas respeita o Nutri. Esse congresso que 90% é estrangeiro tem que acabar. Aqui também tem. Aqui tem, tá aí. Tá lá, rapaz, tá. Tá aqui. Oh! Labalai, andai. Labarapacanduré. Labacandurá.
chamo mais. Ia falar da capa de Bartimeu, mas encerro aqui. Se um diz que eu sou Elias, outro diz que eu sou João Batista, pergunta ao médico. O médico diz que Jesus é o remédio infalível. Pergunta para o zoologista. O zoologista diz que Jesus não é macaco nem gado, é o leão da tribo de Judá. Pergunta para o coveiro. O coveiro disse: Jesus é que venceu a morte. Vai lá no padeiro. Ele disse: ele é o pão vivo que desceu do céu. Pergunta para o eletricista. O eletricista disse: ele não é a luz do mundo. Pergunta para o pedreiro.